Bom dia. Hoje eu vou falar um assunto totalmente diferente do que geralmente eu falo. E vai ser um pouco mais interessante, né? Nesses tempos, a gente escuta muitas passagens sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre escatologia. Eu vejo muita gente falando coisas não muito corretas, ou eu chamo assim chutes do divino, né? Cheio de boa intenção, mas não é aquilo que Deus disse. Isso é tão, às vezes, tão complicado, tão difícil. Eu vou botar aqui uma coisa muito interessante, tá? Não sei se vocês têm essa compreensão ou não, mas vou deixar aqui esse registro, né? Tem lá em Marcos 13, né? E ele é semelhante a Mateus 24, né? São palavras semelhantes, né? E ele vai lá falar sobre a volta do Filho do Homem. Então, o que Jesus está falando? Ele está falando sobre a volta dele, né? Como será a segunda vinda. Aí ele fala, entre as outras coisas, eu vou ler rapidamente, né? Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros do céu e as forças do céu serão abaladas. Depois desta tribulação, a palavra tribulação é o período todo da tribulação. No final disso, vai acontecer eventos celestes, né? No sol, na lua, nas estrelas. O homem vai ficar apavorado. Isso não tem dúvida nenhuma disso, né? A gente se apavora até porque não chove demais. A gente tem muito pouca fé. E aí ele fala: então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Se tiver alguém ainda voando em alguma, né, nave em volta da terra, vai vir junto para a terra, né, para esse estar com Deus, para ter essa instrução do Filho do Homem, né? Então ele fala, a coisa que eu quero falar aqui, o principal é o seguinte: Jesus vai voltar, né? Ponto. Tem muita gente que não acredita, tem muito cristão que não acredita, eu sei que tem muito padre que também não acredita, tem muita gente que fala: isso demora muito, isso já foi falado 2000 anos atrás, deve vir mais outros 2000 anos. Era o mesmo papo quando Jesus veio, né, a sua primeira vez. O Senhor está demorando muito a mandar o Messias, o Senhor é isso. Já está demorando mais tem quase 3000 anos, isso, tal. Então vai demorar mais uns 3000 anos. Foi exatamente quando Jesus veio, né? Então, esse critério das pessoas desacreditarem na sua vinda é até quando se aproxima a vinda, né? As pessoas deixam de acreditar em Deus, apostasia da fé. Continuavam indo à sinagoga, à igreja, tudo, mas não acreditavam. Não acreditavam. Se você não acredita na primeira vinda de Jesus, você não acredita no que ele fez, no que ele é. E se você acredita, se você acredita na primeira vinda, você tem que acreditar no que ele disse. Se você acredita no que ele disse, uma das coisas que ele falou é quando ele vai voltar, né? E ele fez tantas parábolas, né? Quando o Senhor da vinha voltar, vai mandar o seu filho, tal, aquele... Então já falou isso diversas vezes. E fingir que não existe, ou que não quer acreditar, né? Alguém vai dar errado. Nas parábolas ele falava quem é que ia se ferrar, né? Então, uma coisa é isso, nós temos que aprender com Jesus, aprender o que ele está falando, né? Eu sei que falar um pouco de escatologia é bem complicado, mas eu vou falar assim as partes mais simples, não vou entrar profundo não, mas eu quero pelo menos falar um pouco da parte simples. Eu vou falar uma coisa que é mais delicada. Então isso foi Mateus 13, 24 a 27. E ele continua, não parou aí não, né? O dia e a hora, ele fala o dia e a hora. Tem gente que fala assim, mas ninguém sabe falar o dia e a hora. A Bíblia diz que fala aqui a dia e a hora, né? Vamos ler aqui para ver quais são os spoilers que Jesus dá. Compreendei por uma comparação.
tirada da figueira. Quando Jesus fala em figueira, quando a Bíblia fala em figueira, está falando do povo santo, né? Ele está falando de Israel, ele está falando de um certo contexto. Então, a figueira aqui é Israel, né? O povo judeu. Então, olha, só tinha um povo judeu. Naquele tempo, Jesus está falando ali de Israel, né? Quando os seus ramos vão ficando tenros, os ramos vão ficando tenros. 2, brotam as folhas, saibei que está pronto o verão. Assim também, quando vires acontecerem estas coisas, saibei que o Filho do Homem está próximo e às portas. Pronto, é só comprar uma figueira. Não é comprar uma figueira. Então ele está falando de uma forma de parábola que, como diz lá Daniel 9, Daniel 9 ele fala, e Daniel 12, né, que ele fala assim, aqueles que têm a sabedoria compreenderão, saberão o significado dessas coisas. Sabedoria é a palavra que Deus usa para falar do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra sabedoria era um jeito de se falar do Espírito Santo. E quando Daniel fala daqueles que tiverem essa sabedoria, que forem sábios, que tiverem a sabedoria, ou seja, tiver o Espírito Santo, estiver aquele que revela os segredos, aquele que indica os tempos e os movimentos, aquele que Paulo fala que a gente tem que caminhar pelo Espírito, aquele que é o revelador de todas as coisas, ou seja, o Espírito fará entender esta palavra. E esta palavra é interessante que ele fala assim, né? Quando vires acontecerem essas coisas. Que coisas? Quando ficarem os ramos tenros. Como é que os ramos tenros? Isso aqui ele está falando, você tem que voltar lá em Daniel para entender esta palavra. E você vai falar rapidamente sobre isso. Ele está falando quando Israel voltar a existir. Ele não podia falar que Israel ia ser totalmente destruído, né? Então, quando ele falou do templo, já você lembra lá na palavra, no começo dessa palavra, que ele falou que não vai sobrar pedra sobre pedra, já começou assim, né? E depois ele fala que Israel vai deixar de existir, né? E depois ele vem falar que quando ele voltar a existir, ou seja, quando a figueira voltar a existir, e quando vocês virem, como é que ele fala aqui a palavra? Os ramos ficando tensos, ou seja, fortalecido Israel. Isso foi em 1947, quando Israel volta a existir. Lá em Daniel ele fala assim que Israel vai ser colocado de uma hora para outra para voltar a existir. Aqui ele fala o seguinte, ele fala que voltou a existir. Quando você vê Israel voltar a existir, primeira coisa, né? E depois ele fala uma outra coisa, e brotar as suas folhas. Brotar as folhas, ele está falando da religiosidade naquele país, né? Ou seja, voltar a Jerusalém ser território de Israel, do povo de Deus, do antigo povo de Deus. Então, ele bota, é uma comparação de tempo. E uma coisa aconteceu em 1947, outra aconteceu em 1967. Então, primeiro ele está dando um detalhe, né? Quando essas coisas vocês virem, vocês sabem que está próximo. Muito interessante. Aí depois ele bota outra palavra, né? Olha, presta atenção. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o texto. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que isto aconteça. Então, não passará esta geração. Que geração? A geração que começou a contar quando os ramos ficarem tenros. Então, uma geração. Então, isso deve começar a acontecer, né? O dia e a hora. Isso deve estar próximo, começar a acontecer quando tiver passado uma geração de Israel voltar a ser um país. Isso que ele disse. Eu não estou dizendo nada, estou só lendo, né? E o que é uma geração bíblica? Aí você vai ter que pegar lá deixa eu ver, Salmo 89, 10, se eu não me engano. É por ali. Que ele fala assim, uma geração
é igual a 70 anos. Né? E ele fala assim, e aqueles mais fortes durarão 80 anos. Então, uma geração que Deus fala na Bíblia são 70 anos. Então, 70 anos, a partir de 1947, mais 70 vai dar 2017. Interessante, né? E ele fala que isso tudo termina em 80 anos depois. 1900, aí vai dar 2027? Interessante, né? Ai, mas será que é isso? Será que a palavra não está meio louca hoje? Ai, eu estou maluco hoje. Eu vou ler, vou continuar lendo. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, o tempo que está determinado é o tempo que vai acontecer, né? Vai passar tudo, vai acontecer de tudo, mas o que ele falou não muda. Isto aqui não muda, né? A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Aí todo mundo se agarra nessa premissa aqui, só o Pai sabe, mas o Filho sabe, né? Por que o Filho sabe? Senão ele estava falando do dia e a hora, né? Só o Filho pode abrir o livro da vida, só o livro das revelações, pega lá em Apocalipse, né? Porque o Filho sabe, porque para ele já foi revelado há muito tempo. Ele, né? E ele deu o sinal, ele não deu o dia, ele deu o sinal de quando acontecerem tais coisas, vocês fiquem né? Ouvido atento, né? Encham suas lamparinas, como Jesus gostava de contar, né? Das virgens, enchem suas lamparinas de fé, né? Encham, né? Porque são tempos, se você voltar um pouquinho o texto, naqueles dias depois desta grande tribulação. Então são tempos de tribulação, são tempos de dificuldade, são tempos de teste, são tempos que o Senhor testará a fé do seu povo. Então presta atenção, quando começa isto aqui, o teste começa, né, depois que os ramos chegarem tenros, depois quando passar essa geração, está lá na palavra bíblica, eu não sei de nada, eu só fico observando. Deus não me chamou a fazer absolutamente nada, só testemunhar. Então estou aqui testemunhando uma palavra. Quer crer? Creia. Não quer? Né? Tudo tem consequências quando a gente crê e quando a gente não crê, né? E Deus, ele fala que quem tem a vida eterna é aquele que crê, é aquele que aprofunda. E eu ainda digo mais, está com dúvida? Maravilha! Então Deus já tocou o teu interior. Aprofunda, pergunta a Ele, mergulha e vê aquilo que o Senhor te diz. Eu nunca falei assim, acredita em mim. Eu não, acredito em Deus. Que Ele te revele o significado maior destas palavras e o chamado que Ele tem para esses dias, né? Então, brinquei um pouco de escatologia, dei a minha contribuição, só posso falar isso, Jesus está vivo e Ele vai voltar. E Ele vai botar ordem na casa. E Ele vai, como Ele fala, Ele vai purificar a sua casa de tantos erros. E depois Ele vai purificar o mundo, né? Vai abalar tudo, até as coisas que a gente tem como certas, que são as estrelas, o céu, o sol e a lua. Até isso Ele vai purificar. Então, é uma mensagem primeiro, de chamamento para Ele. Segundo, paz. E terceiro, Ele vai botar ordem na casa. Isso só já é uma alegria. Tá bom? Paz e bem.